RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Vamos ao nosso primeiro tema. Antes também aqui informar que nós tivemos uma pequena alteração nos temas e acredito que depois os nossos seguidores perceberão o porquê. Começamos com um tema triste, que é a turista portuguesa mora em despiste durante passeio em São Tomé e Príncipe. Um violento acidente causou a morte de uma turista portuguesa na manhã de sábado em São Tomé. A viatura capotou, transportava 5 pessoas, todas turistas. Na sala de urgência do Hospital Central Ares de Menezes, os agentes do Corpo de Bombeiros disseram ao Telenor, para além da vítima mortal, outros 3 ocupantes sofreram ferimentos e um deles a fratura do braço. O 5º ocupante saiu ileso. Começo primeiramente com Arsemiro dos Prazeres. Nós, São Tomé e Príncipe, é um país que nós sempre promovemos essa questão do turismo e esse acontecimento, acredito que não nos fica bem. Sabemos que o acontecimento são acidentes, acontecem, imprevistos sobrevêm a todos, mas a questão primeira que aqui trazemos é, dada a situação da estrada, né, da estrada número 2, que contribuiu para este acidente, que medidas urgentes poderiam ser implementadas para melhorar a segurança desta via na região? Bom, em primeiro lugar, é manifestar todo o nosso sentido de pêsames à Embaixada de Portugal, através deles a nação portuguesa e os familiares da vítima, e manifestar também o desejo para que os outros ocupantes possam recuperar o mais rápido possível. Mas isso é fruto da incúria. É fruto da incúria, Ronaldo. Os finais de 2022, o início de 2022, foi feito um concurso público para aquela estrada. Quem ganhou esse concurso foi a empresa Construmé, com 5 milhões e tal de dólares. Estava-se a preparar, etc. Entretanto, o governo de Jorge Bonzus tinha até avançado, se não estou no erro, 10% da obra, do montante, para começar as obras. Veio o governo do Dr. Patrício Trovoada e parou logo. Parou com aquela obra porque tinha outras prioridades. Olha, como é que se pode ter outras prioridades? Se todos os governos que estiveram a dirigir esse país nos últimos anos, têm como o turismo a base central do desenvolvimento do país. Todos nós dizemos que o nosso país é bonito, etc. Chamamos pelos turistas, aplicamos taxas, tiramos taxas, tudo isso em prol do turismo do país, mas, em consequência, temos que ter infraestruturas necessárias para promover esse mesmo turismo. Não é concebível que, portanto, os turistas cheguem em São Tomé e que queiram ir à zona mais linda do país, que é precisamente o sul do país, e não poderem ir com segurança para aquela região. E nisto mesmo, naquela altura, esse governo que perdeu as eleições, Jorge Bonzus, tinha colocado como prioridade isto. Vem um governo depois,
por razões de sua política governamental, optou, talvez, pegar na verba que estava destinada a esse montante para empregar outras coisas mais importantes na ótica daquele governo. Compreendo. Mas não é consequente, uma vez que nós sempre colocamos o turismo como algo em primeiro lugar. Portanto, se tudo fosse feito e na lógica da continuidade do Estado, essa estrada hoje estaria completamente terminada, já lá vão 2 anos e meio. Estaria completamente terminada. E provavelmente, isto são coisas do acaso e não se pode dizer com certeza, esse acidente não teria acontecido. Acredito que essa gente, os turistas quando chegam têm aquele fulgor da descoberta e gostam de fazer esse tipo de viagens com alguma periculosidade, que é o caso nesse momento. A estrada que liga Ribeira Peixe a Porto Alegre é algo intratável. Só quem realmente quer, que gosta da adrenalina, é que se aventura naquela estrada. E eu, que moro aqui, que sou santomense, e que por várias vezes já fui para aquela região, não me atrevo a ir naquelas condições, principalmente agora na época chuvosa, aquilo é escorregadio, quanto mais alguém que talvez vá pela primeira vez. Provavelmente, não conhecendo bem a estrada, aquela picada, não é estrada, é uma picada, portanto, causou esse acidente, que é de veras lamentável, mas é bom que se diga que a culpa é nossa. Nós devíamos ter tomado precauções para que essa estrada já estivesse em condições. Espero que esse governo atual tome isso em consideração. Aliás, já está previsto no orçamento. O ministro, e vamos discutir isso no próximo bloco, o ministro das Finanças referiu-se a isso mesmo antes do acidente, de que haveria algo no problema dessa. Armiro, a testemunha, no seu depoimento, mencionou a questão do conhecimento de sinalização. Considerando esse depoimento... conhecimento de sinalização? Sim, segundo a testemunha. Então, quais seriam as ações de sinalização ou orientação que poderiam, de certa forma, reduzir o risco ou riscos de acidentes, especialmente naquela área? Não, eu acho que alguma coisa está errada aí. A sinalização só acontece quando as estradas estão em condições. Portanto, as estradas que são reparadas. Aqui, por exemplo, eu só tenho o exemplo da estrada que passa em frente à minha casa, que é a estrada Santo Tomé Guadalupe. Ela está toda sinalizada. Portanto, essa sinalização foi colocada na construção da estrada. Portanto, provavelmente, se a estrada tivesse construída em boas condições, já haveria lá sinalização. Com a degradação da estrada, todos aqueles sinais, toda aquela sinalização que existia no passado também ficou degradada. Ou as pessoas retiraram para ir fazer panelas, que é o hábito, em Santo Tomé, infelizmente é isso, tem-se que dizer, ou para fazer machinha, ou para fazer não sei o quê, e conforme vai a degradação da estrada, também vai a degradação dos sinais que nela deviam estar. Portanto, e acredito sim que não havia sinalização. Aquelas curvas contra curvas que existem, tinham realmente de ser sinalizadas, mas porque a estrada não tem condições, aquilo é uma picada, portanto, obviamente que os sinais lá não estavam. No que toca ao impacto no turismo, Armiro, nós temos já, no ano passado, em 2024, também houve registro de 2 mortes e 7 feridos. É uma zona turística e muita gente, quando vem para São Tomé, tem essa curiosidade de conhecer, ou deslocar mesmo a Praia Piscina, entre outros. Como é que isso pode afetar a imagem e o potencial turístico da região de Porto Alegre, que estratégias podem ser adotadas para reconquistar a confiança e atendimento? Não, uma das coisas, e tendo em conta que isso que aconteceu agora é algo extremamente grave, na minha perspectiva, acho que as autoridades deviam impedir que, enquanto a estrada não tivesse em condições de ser trafegada, deveria colocar uma espécie de proibição à visita àquela zona. É realmente perigosa, muito perigosa, e principalmente nessa época do ano, a ida a Porto Alegre, para quem não tem conhecimento da estrada. É normal que os nativos
consigam lá chegar, trafeguem entre Porto Alegre e Ribeira Peixe porque a conhecem e podem até fazer com alguma segurança porque conhecem a estrada, mas devia-se vedar, na minha perspectiva, a visita àquela região por turistas. E isso podia ser na perspectiva até de atribuir isso às agências de viagens, agências de turismo, os guias turísticos, que o acesso àquela zona só se deveria fazer com gente capacitada para o efeito. E nesse caso, ou através de meios com alguma capacidade de segurança, como através dos barcos e da via marítima, e poderem desembarcar no cais de Porto Alegre. Sim, e por outro, também nós temos essa questão, depois do acidente, o atendimento também emergencial. ah, que medidas, como aprimorar ou melhorar as condições de modo a dar respostas eficazes em situações de acidentes? Não, pelo que eu ouvi, eles foram muito bem atendidos nos hospitais. E os técnicos, os especialistas que estavam de prontidão deram o seu máximo e, infelizmente, a morte que aconteceu já foi no local, mas as pessoas que ficaram feridas foram rapidamente atendidas e atrevo-me a dizer, com qualidade, para que realmente não ficasse mais manchas nesse fatídico acidente. Obrigado, Arsemiro dos Prazeres. Dr. Carlos Semedo, que medidas urgentes para evitarmos essas situações que acabam por afetar a própria imagem de um país que promove o turismo? Obrigado. Concordo com tudo quanto Arsemiro disse. Ele, que é um conhecedor do nosso território, refere que abstém-se de se deslocar àquela zona. Jornaldo, medidas urgentes. Medidas urgentes é este governo determinar imediatamente ou o lançamento do concurso para a reparação daquela estrada, mas não é ou tem que ser. Não adianta sequer estar a adjetivar aquilo que Arsemiro qualifica, porque o concurso tinha sido lançado, a obra teria sido adjudicada e, de qualquer maneira, por razões de política. Arsemiro refere para outras finalidades. As finalidades, possivelmente, até poderão ser para as viagens que o outro senhor fazia, em vez de pensar na população. E depois, é um assunto que, politicamente, também merece aqui um realce. Há um partido político que se diz um partido regional, eu estou contra isso, o partido não devia ter sido eleito, mas isso são outras histórias, e que se diz defender os interesses da região de Cauê, dos habitantes de Porto Alegre. E não se ouve um único mugido na Assembleia acerca do estado caótico daquilo. Bom, Arsemiro, proibição, entrega às agências de viagem. Bom, eu acho que isto iria ter um efeito mais dissuasor do que aquilo que já existe, a negatividade da notícia, que começa hoje o Jornal de Notícias e os outros jornais nacionais. Não sei se os telejornais já abriram com esse tipo de notícias, mas isso é dramático, isso é terrível, é terrível. Tirando aquela franja muito mínima das aventuras que quer ir para os Himalaias, o turista sabe, e o Arsemiro acabou por dizer aqui, e eu que sou são tomense também, que a zona mais apetecível pelo tropicalismo, pelo equatorialismo, não é só pela praia-piscina, Ronaldo, mas toda aquela região é de uma beleza vigorosíssima, equatorial, fantástica. Mesmo as noites na zona de Porto Alegre são fantásticas. Ora, se já durante o dia é terrível fazer aquela estrada, eu já comecei a fazê-la quando cai a noite, é dramático. As pessoas vivem num susto constante. E, de facto, sim, Arsemiro, é preciso alguém suficientemente conhecedor. Felizmente, a pessoa que me acompanha conhece melhor São Tomé do que eu a nível de condução, e mesmo assim, há momentos em que tem que parar, sair, para ver se o piso lhe permite passar. Portanto, Ronaldo, é altamente negativo esse tipo de... Arsemiro, não é o facto de se ir ver a boca do inferno ou a pessoa se expor, há lá avisos, a pessoa sabe que não deve descer e não deve ir até ali abaixo. Não é até o facto de descer uma grota qualquer perigosa. É uma estrada que conduz a uma das regiões mais potencialmente atrativas para o turista. Ronaldo, há responsabilidade, sim, em última instância, lá está
a minha costela jurídica à responsabilidade do próprio Estado, porque aqui há uma omissão gravíssima do próprio Estado, dos órgãos do Estado, que infelizmente não se pode dizer que seja o governo anterior o responsável. Este governo, por mais 2 ou 3 meses que já tenha ou que ainda tenha de gestão, é responsável por qualquer atuação que, a nível internacional, civil, estou a falar nos aspectos meramente civis, possam sobrevir daí, Ronaldo. Sim, doutor Carlos Semedo discorda do posicionamento do Arsemiro da proibição da deslocação àquela região? Sim, eu já tinha dito, Arsemiro, embora nós tenhamos viaturas, e Arsemiro, a outra questão, muitas vezes as viaturas que são alugadas em São Tomé, que esse é um problema que convém discutir e falar, não têm seguro, não têm vistorias, não estão habilitados. Eu já vi carros a ficarem no meio daquela estrada porque não têm condições de segurança. Isto é, mas isso lá está, compete às autoridades também fiscalizar, não aprovar carros para o turismo. Qualquer indivíduo aluga um carro sem as condições mínimas, sem travões, sem suspensão e, portanto, isso agrava o perigo. Mas eu não estou de acordo que se possa fechar. Estou de acordo, como diz Arsemiro também, que a sinalética só pode existir em condições, porque a diferença da estrada para a cidade até Guadalupe, ou até um pouco mais além, até a Ribeira, a Ribeira Pesca, que ainda se faz. Depois é que é o inferno. Depois é que é, como diz Arsemiro muito bem, picada. Mas veja, essa picada, eu conheço a estrada, ainda passei lá há menos de 3 meses, essa picada que Arsemiro diz, agora com o tempo das chuvas, agora é extremamente escorregadia e perigosa e há muitos buracos. Mas eu não entendo que se deva fechar a estrada por causa desse infeliz acontecimento. Cabe aqui uma palavra de um sentido de emitir os sentimentos a toda a família enlutada e exprimir a nossa voz, Ronaldo, a voz da RSTP também, para que as autoridades compaginem e lancem rapidamente o concurso para arranjar uma estrada essencial para o trânsito turístico e não só da população de Porto Alegre. Obrigado, doutor Carlos Semedo. Gelson Bahia, esta situação, este acontecimento, há responsabilização jurídica? Muito bem. Antes de mais, uma palavra de afeto aos sobreviventes e, em particular, aos familiares da pessoa que, infelizmente, veio a falecer. E dizer-vos que eu acompanho tudo aquilo que foi dito pelo Arsemiro e pelo Dr. Carlos Semedo. É um acontecimento que face ao pleonasmo, pode acontecer em qualquer parte do mundo, mas no nosso caso em particular é triste, sobretudo por causa da vida humana, da perda da vida humana, mas sobretudo também porque o turismo é o nosso cartão de visita e nós que somos um país que tanto tem procurado investir no turismo e aproveitar o turismo para resolver vários outros problemas, é chegada a altura também de nós darmos mais atenção sobre a forma como nós queremos trabalhar e aproveitar esse mesmo turismo. E é curioso que, face a tudo aquilo que foi dito aqui, o próprio Presidente da República, e agora é fácil nós tentarmos apontar o dedo, mas há um conjunto de coisas que têm de ser feitas no nosso país para estruturá-lo. E uma dessas coisas tem que ver com, além das obras, das estradas, da iluminação e da sinalética, tem que ver também com a capacidade de resposta dos serviços de proteção civil e dos bombeiros e de emergência médica. E eu recordo-me que o Presidente da República, a 31 de dezembro, na sua mensagem de Ano Novo, fez menção a essa questão de nós procurarmos com alguma urgência, até tendo em conta a questão climática e das alterações climáticas, investirmos na capacidade de resposta dos serviços de bombeiros e afins. E esse é mais um exemplo. E eu não tenho dúvidas de que, como disse bem o Arsemiro, os nossos profissionais de saúde, com todas as dificuldades que tenham procurado oferecer o melhor, mas é preciso também nós descentralizarmos os serviços e não fazer com que, por exemplo, alguém que tenha a infelicidade de ter um acidente no sul de São Tomé ou no norte, tenha de ter o suporte básico de vida apenas e só na capital. É preciso que nós comecemos, de facto,
a levar esses tipos de serviços também para os distritos e para os locais que nós sabemos que há mais probabilidade desse tipo de incidentes ou acidentes acontecerem. Agora é fácil nós falarmos, já aconteceu, mas é bom que quem nos dirige preste atenção a esses tristes acontecimentos. Em termos legais e jurídicos, como bem apontou o Dr. Carlos Semedo, sim, e pelo menos a título da justiça civil ou civil, haverá com certeza mecanismos para que os familiares da vítima e até dos feridos possam acionar a justiça, ainda que internacionalmente ou em São Tomé, para se ressarcirem de alguma forma dos danos que foram causados. E nunca se esqueçam que, independentemente do atual executivo, o 19º governo, ter apenas 2 meses ou 3 meses, o que é que valha, é sempre esse executivo o responsável máximo da administração pública, porque representa o Estado. E, como tal, tem responsabilidades, isso poderá ser assacada eventualmente. E depois também é preciso que o próprio turismo, a própria Direção Nacional do Turismo, procure averiguar, porque eu não sei se o turismo no nosso país está devidamente regulamentado ou não, para se verificar como é que se faz o transporte das pessoas, se os veículos cumprem ou não os critérios em termos de segurança, se é ou não necessário acrescentar a esses mesmos veículos que transportam as pessoas alguns materiais de primeiros socorros para ajudar em caso, se for necessário. Ou seja, há todo um conjunto de trabalho de casa que tem de ser feito. Mas seja como for, independentemente da responsabilidade civil que se venha a sacar ou não, agora o momento de ficarmos consternados e pedir que as pessoas que se encontram no hospital possam recuperar e voltar às suas vidas e transmitir toda a força e condolências aos familiares da falecida. Obrigado, doutor Gelson Bahia e Arsemiro dos Prazeres, pede a palavra. Sim, doutor Carlos Semedo, é precisamente por causa disso. Já viu, se anteriormente se fizesse esse aspecto, se tivesse colocado ali um painel, alguma coisa a dizer que é proibido transeuntes estrangeiros passarem por esta estrada devido ao mau estado dela, etc, etc. Provavelmente, se houvesse esse acidente com essa observação, o Estado estaria protegido. Teria dito, não, nós não temos qualquer tipo de problema, porque nós colocamos lá uma placa a indicar que essa estrada era perigosa, que só podiam circular com pessoas devidamente conhecedoras do local, tipo guias turísticos ou transportes adequados para o efeito. Portanto, o facto de não existir isso, obviamente, vocês têm toda a razão, o Estado tem que ser chamado à sua responsabilidade. Para prever já que não aconteça coisas no futuro, eu acho que se devia colocar ali uma placa com esse sentido, de se, não digo proibir, mas informar os eventuais transeuntes ou turistas que correm com risco se realmente trafegarem por aquela estrada sem a devida proteção e a devida segurança. Eu dou só mais um exemplo, e esse elemento que o Arsemiro acrescenta é de extrema importância. Vejam que essa informação ela não desculpabiliza totalmente o Estado, mas pode servir de atenuante em como a pessoa assume o risco, porque há ali de facto sinalética nesse sentido. Por exemplo, na Estrada Nacional número 1, que vai da capital a Guadalupe, que já agora é a minha cidade, e depois a sua continuação para o Lembá, para Neves. Por exemplo, aquela zona sempre houve acidentes de pedras que caíam na parte de cima e atingiam carros e pessoas aqui embaixo, quase perto da praia. E eu conheci vários casos de pessoas que morreram porque foram atingidas. E naquela zona, do que eu me lembro, não havia ou não há qualquer sinal ou sinalética que indique ou que indicasse a data o risco de haver, de facto, pedras que possam cair lá de cima, que também é importante. Então, não basta só apenas construírem estradas, e aqui diga-se de passagem, a Estrada Nacional número 1 é, porventura, a melhor estrada neste momento de São Tomé e Príncipe, eu pude verificar isso, mas ainda assim padece
do melhoramento em termos de sinalética para que, de facto, as pessoas tenham perfeita noção de que conduzir implica riscos e, por si só, impõe que nós tenhamos algum cuidado para evitar que aconteça o pior. Aviso. A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família informa que o primeiro pagamento de 2025 do Programa Família será efetuado entre os dias 24 a 28 de fevereiro, das 8 horas às 16 horas e 30 minutos. Este programa tem como objetivo apoiar famílias em vulnerabilidade social através de transferências condicionadas. Estas transferências estão condicionadas à frequência escolar dos filhos dos beneficiários, que é um requisito fundamental para a permanência no programa. A Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família apela aos beneficiários para que tenham o máximo cuidado com os cartões, não os cedendo a terceiros, sob pena de bloqueio. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem contactar a Direção da Proteção Social, Solidariedade e Família para obter mais informações. Santo Tomé, 19 de fevereiro de 2025. Sabias que o programa Família beneficia mais de 23 mil pessoas em São Tomé e Príncipe? Este programa está transformando vidas e garantindo um futuro melhor para milhares de crianças. Com o programa de educação parental, os 5 mil pais e cuidadores aprendem práticas que fortalecem os laços familiares, promovendo a educação e valores para as próximas gerações. O apoio à criação do próprio emprego ajudou centenas de famílias a iniciarem pequenos negócios e a investirem na agricultura, criando oportunidades para uma vida mais digna. Através do acompanhamento domiciliar feito pelos técnicos sociais, agregados familiares recebem visitas regulares para superar desafios, cumprir as condicionalidades do programa e alcançar seus objetivos. Os resultados falam por si. Um aumento da cobertura do programa para 5 mil famílias, num total de 265 localidades do país e cerca de 23 mil pessoas impactadas pelo programa. Mais de 54% de beneficiários passam a ter o alojamento ligado à rede elétrica. Mais de 35% de beneficiários têm casa própria. Aumento da frequência escolar para mais de 16.464 crianças beneficiárias. E 70% das famílias investindo em atividades produtivas que fortalecem a economia local. Continue a ver no YouTube da RSTP.